Me chamo Guiomar Santos, sou aluna do curso de licenciatura em História. Meu RU é 140641. É um prazer tê-lo aqui, professor. Agradeço por aceitar o meu convite. Para iniciarmos a conversa, gostaria que se apresentasse. Bom, eu sou Glauco Barsalini, sou professor de Sociologia na PUC de Campinas, tenho formação em Ciências Sociais e também em Direito, e sou mestre, sou doutor e sou pós-doutor também. Eu fui pesquisador de História, na área de História regional, História brasileira, História regional, estudei a história de Campinas um período com um professor da Unicamp, que era o curso que eu fazia, Ciências Sociais na Unicamp, mas fiz disciplinas de História e lá, então eu fui pesquisador um tempo quando era graduando. E dei aula de História no ensino privado durante um período, no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino técnico. Os estudantes de hoje estão imersos em um mundo tecnológico, não tendo mais o hábito da leitura. Na internet tudo se encontra pronto. Falar sobre história em sala de aula tornou-se mais difícil? Eu não acho que a internet dificultou, não. Pelo menos no ensino superior, não acho que ela dificultou o trabalho com os alunos, né? Eu acho que ela, na verdade, pode até ter ampliado os horizontes dos alunos e dos professores, num sentido de trazer algumas informações mais rapidamente que podem ajudar a fomentar mais discussões, mais debates. Durante vários anos eu resisti à internet, achava que a internet era concorrente do professor dentro de sala de aula. Não acho mais isso, não. Acho bom que o aluno use o celular na sala de aula. Quando eu estou em dúvida em relação a alguma informação enciclopédica, eu já peço para os alunos me ajudarem, né? E trazerem a informação rapidamente. Digo para eles do cuidado que a gente tem que ter em relação às informações também mais imediatas, mais rápidas, com a Wikipedia, do que se acha no Google. Também faço essa triagem com eles, inclusive em sala de aula. Portanto, muitas vezes, quando a gente tem uma dúvida enciclopédica, eu peço para conferir com mais de uma fonte. Geralmente, se puxam algum artigo científico, aí fica melhor ainda. Vejo, na verdade, como um mundo aberto e um mundo relacional, de diálogo, né? Além dos livros didáticos, quais outros recursos costuma utilizar em suas aulas? Eu não estou dando história mais. Quando eu dava curso de história para ensino fundamental, eu usava recurso didático, os materiais didáticos mesmo, né, os livros didáticos e alguns paradidáticos. Acho que a relação entre o professor-aluno, o diálogo, o debate, a exigência da leitura dos textos, que o aluno tenha que responder ao que a gente passou para ler, selecione os parágrafos dos textos e levante em sala de aula. Isso é insubstituível, né? Então, isso acontece com ou sem internet, com ou sem recurso didático, em sala de aula, né? Como professor de história, qual o maior obstáculo nos dias de hoje para o desenvolvimento da educação no país? Eu acho que hoje existe uma campanha para anti-educação formal, né? E quase que anti-educação no sentido mais largo da expressão também, não formal só. Parece que se banalizou nos últimos tempos, né? A educação a tal ponto que há um discurso cotidiano de que o bonito é não saber, né? O bonito é estar fora da escola, o bonito é estar fora do conhecimento, porque esse conhecimento da escola, da universidade, da ciência não serve de nada.
Nós temos, assim, setores de poder oficial, institucional, né, institucionalizado, fazendo justamente esse discurso da anti-escola, anti-ciência, anti-conhecimento científico, né? E antes também, acho que qualquer tipo de conhecimento. O próprio governo, né? Não tem um discurso que é favorável ao desenvolvimento do conhecimento, então ele que constitucionalmente tem que investir no conhecimento científico e acadêmico, faz um discurso ao contrário, então tem uma contradição aí. Como abordar o tema política em sala de aula sem ser considerado doutrinador? Então, bora, não existe possibilidade nenhuma de objetivação absoluta de qualquer tipo de conhecimento, de qualquer tipo de ciência. A ciência se faz por tendência, por aproximação. E isso eu estou falando de ciência natural, né? Estou falando de ciência exata. No caso da ciência humana, o cientista humano ele está dentro do próprio objeto que estuda. Portanto, a subjetividade tem que ser assumida. Agora, o tom, a forma como se faz a abordagem científica e abordagem educacional pode ser mais enfática, mais incisiva, menos incisiva, né? Pode ter um tom, uma fala de um professor pode ter um caráter, um tom mais analítico, né? E um tom mais militante. Guiada pelo pensamento de Paulo Freire, acredito que é preciso estimular uma educação voltada para a decisão e para a responsabilidade social e política. Como o senhor vê a escola sem partido? É possível manter a neutralidade? Não é possível manter neutralidade, né? E acho que escola sem partido é um, já em si é uma não neutralidade, né? Vamos fazer uma escola sem partido. Então você já está escolhendo uma não neutralidade. Não pode ter diversidade de discussão, de estilos, de formas de proceder profissionalmente, de ser, né, pessoalmente. Os professores são pessoas, têm opções, né? Então, dizer que isso não pode já é uma opção. Portanto, é uma contradição em si mesma, a escola sem partido, né? Aqui, quando a gente fala de educação. Então, acho que a escola sem partido está muito mais próximo de uma tentativa de doutrinação, de uma tentativa de negação do conhecimento e, portanto, de qualquer perspectiva democrática sobre o conhecimento do que outra coisa qualquer, né? Agradeço ao professor Glauco Barsalini por gentilmente ter me cedido essa entrevista.